Uma boa tarde, estamos juntos mais uma vez, reunidos em nome de Jesus. E o nosso mestre falou que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em torno do seu nome, lá ele estaria. E na certeza de que o nosso Senhor Jesus já se encontra aqui conosco, através dos seus enviados, dos seus mensageiros, verdadeiros arautos da caridade, da paz e do amor, tais como Eurípides Bassanufo, Dr. Bezerra de Menezes, e muitos outros, juntamente com os nossos guias protetores e anjos de guarda, nós rogamos a Ele que nos ajude a estarmos receptivos aos ensinamentos da noite de hoje, que virá através do livro intitulado Eurípides, o Médio de Jesus, né? E as mensagens virá através dos apóstolos que conviveram com Jesus. E que lá na comunidade de Santa Maria, na fazenda Santa Maria, na periferia de Sacramento, esses mensageiros de Jesus, esses apóstolos que conviveram com Jesus, eles mandaram comunicação, mandaram ensinamentos, sugestões para nós outros através de Eurípides Bassanufo e toda a equipe do Centro Espírita Caridade, Esperança e Caridade. Então, hoje, a mensagem de hoje ocorreu no dia 25 de março de 1906. 25 de março de 1906. Quem vai nos passar a mensagem é Antônio Felisberto de Carvalho. Vamos ver. Então ele fala: estão abertos os trabalhos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine neste recinto, meus filhos. Hoje se comemora o grande dia em que foi anunciada a eleita do Senhor, que, por ela, teria de descer a este mundo de sofrimento e dor, a vinda do Messias, o elevado Espírito de Jesus, o Cristo. Pois bem, é neste dia que também eu, embora pequenino, venho falar-vos que deveis, como outrora, os judeus, no deserto, trilhar o caminho do deserto da vida. Bom, eu vou repetir, né? Eu vou repetir para que essas palavras, essas informações penetrem no íntimo dos nossos mais íntimos. Ele fala: estão abertos os trabalhos. Ou seja, Vicente de Paulo que fala, ele que é o que preside os trabalhos, né? Ele fala: estão abertos os trabalhos, ou Eurípides. Aí ele fala: a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine neste recinto. Aí o Espírito comunicante, ele fala: meus filhos, hoje se comemora o grande dia em que foi anunciada a eleita do Senhor, que, por ela, teria de descer a este mundo de sofrimento e dor, a vinda do Messias, o elevado Espírito de Jesus, o Cristo. Pois bem, é neste dia que também eu, embora pequenino, venho falar-vos que deveis, como outrora os judeus no deserto, trilhar o caminho do deserto da vida, tendo por guia, por farol refulgente, a estrela do mar, isto é, a doce, a meiga, a sempre pura e imaculada Virgem, que foi um dos magnos espíritos mandados junto ao Senhor à terra para desviar da senda do erro, do vício, da perdição à humanidade, que então se achava cega pelo véu do orgulho, do egoísmo, do ciúme, do ódio, da malevolência, em uma palavra, de tudo quanto pode macular o espírito. Então, como ele está falando aqui, Maria Santíssima, ela foi enviada por Deus para extirpar dos nossos corações e da face da terra todas essas patologias, não é? Aí ele continua: eu vos peço que jamais olvideis
os ensinamentos que se dignaram dar-vos estes espíritos de escola, puros, que outrora vieram tão somente para vos ensinar como podeis daí sair. Em verdade, vos digo que o homem deve sempre ter em memória as sacrossantíssimas instruções que tão elevados mensageiros do Senhor aprove prodigalizar-vos. Então ele está pedindo aqui que a gente preste atenção em todos os espíritos de escola que vão ali naquele centro espírita Esperança e Caridade, que é presidido por Eurípides Passanufo, porque cada um traz uma informação, cada um traz uma boa nova, cada um traz uma instrução. Tanto é que naquela época, 1906, está servindo para todos nós que aqui nos encontramos, que faz parte do nosso grupo, e para todos os espíritos encarnados e desencarnados. Eu vou repetir essa parte. Eu vos peço que jamais ouvideis os ensinamentos que se dignaram dar-vos estes espíritos de escola, tá vendo? Então a gente não pode olvidar, não pode fazer vista grossa, não pode negligenciar as informações que os espíritos de escola estão passando para nós outros, em 1906, que está servindo para nós até agora. Mas enfim, continuando, ele fala, mais uma vez vos digo, que se o homem olvidar os preceitos que ele deu na cruz do Nazareno, ai dele, pois terá de passar por cruéis provações. Trilhai, filhos amados, a vereda do dever, do bem e do amor. Olha só o que ele fala, vamos repetir. Mas, ele está reiterando, né? Mais uma vez vos digo, isso que ele está falando aqui é para nós, é para mim, é para você, é para todos nós. E nós temos que levar a sério. Viver nessa terra especificamente em função de levar a sério essas sugestões. Não é? Por quê? Porque é a nossa felicidade que está em jogo. Tem coisa mais importante para nós outros do que isso? Não tem, né? Ele fala, aí repetindo o que ele fala, mais uma vez vos digo que se o homem olvidar os preceitos que ele deu na cruz, o Nazareno, ai dele, pois terá de passar por cruéis provações. O que quer dizer isso? Cada um de nós que olvidar, ou seja, que fizer vista grossa, que negligenciar as sugestões em que nos diz que todos nós devemos nos esforçarmos para transformar o homem velho no homem novo, transformar a mulher velha numa mulher nova, ai de nós que negligenciar esse trabalho. Porque todos nós viemos aqui na Terra especificamente para fazer esse trabalho. Tanto é que Jesus falou, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, todo o resto virá por acréscimo. Mas quando chega aqui influenciado pelos conceitos, pelas tradições, pela cultura que a sociedade nos passa, nós invertemos os valores. E ao invés de darmos prioridade para a nossa elevação de sentimento, a gente dá mais prioridade, inclusive nas casas religiosas, principalmente no espiritismo, se dão prioridade mais para a elevação de conhecimento e não do sentimento. E aí, no que pode resultar isso? Vai resultar no que ele falou aqui. Olha o que ele fala, mais uma vez vos digo que se o homem olvidar os preceitos que ele deu na cruz, quer dizer, Jesus pereceu numa cruz, pessoal. Né? Deu a própria vida para mostrar que o que ele veio fazer aqui é sério, para mostrar que o nosso destino é coisa séria, que o nosso progresso é coisa séria, que a nossa felicidade é coisa séria. Veio nos mostrar que nós não devemos fazer o que nós queremos, nós não temos querer, não temos vontade. Nós temos que fazer o que é necessário. Até chegarmos ao ponto que Paulo de Tarso chegou. Paulo de Tarso parou de querer fazer o que ele queria, ou o que os outros queriam que ele mandasse ele fazer. Parou de fazer o que ele achava que era certo, porque ele fazia porque achava que era certo, ou seja, estava equivocado. Quando ele se conscientizou disso, que não devia fazer o que ele queria, aí ele chega para Jesus e fala, Senhor, o que queres que eu faça? Está faltando nós fazermos isso.
Falar de coração para coração, de amor para amor, de amigo para amigo, de sentimento para sentimento com Jesus, que morreu numa cruz, sofreu, foi agredido, lança nas costas, morreu ali, esbofeteado, só porque veio nos mostrar o caminho de nossa própria felicidade. E aí, o que nós temos feito para fazer jus a todo esse sacrifício que ele fez? Com um sentimento de gratidão. Vou falar uma coisa para vocês, a única coisa que Jesus quer da gente, você quer? Kardec já falou isso também, é que nós nos esforcemos. A única coisa que ele quer é o nosso esforço. Ele não quer que nós façamos isso e aquilo, não. Ele só quer que a gente se esforce para lutar, se esforçar lutando, para cumprirmos com a promessa que todos nós fizemos antes de virmos para cá. Qual foi a promessa que nós fizemos lá no nosso verdadeiro local de origem antes de virmos para cá? Que quando chegássemos aqui, nós iríamos viver especificamente para o trabalho de nossa transformação moral, ou seja, nos tornarmos melhores. Mas não é isso que a gente faz quando chega aqui. A gente vai atrás dos nossos interesses, impulsionado por uma lavagem cerebral que a sociedade nos passa. Aí fica difícil. Por isso que ele fala, mais uma vez vos digo, que se o homem olvidar, ou seja, fizer vista grossa, negligenciar os preceitos que ele deu na cruz, o Nazareno, Jesus, ai dele, pois terá de passar por cruéis provações. Ou seja, onde que ele vai passar por cruéis provações? Onde vai ser? Aqui não. Aqui nós estamos olvidando. Não estamos cumprindo com nossos deveres e obrigações. Então a gente vai ter que sofrer as consequências disso. Onde que vai ser? No umbral. Exatamente no local que a gente não quer. É lá que a gente vai arcar com a responsabilidade. É lá que se dará, que se cumprirá a lei criada por Deus, a lei de ação e reação. Vou repetir, porque isso é coisa séria. Mais uma vez vos digo que se o homem olvidar os preceitos que lhe deu na cruz, o Nazareno, ai dele, pois terá de passar por cruéis provações. Trilhai, filhos amados, a vereda do dever. Olha só, trilhai, filhos amados, a vereda do dever, a vereda do bem e do amor. É isso. É isso, ó. Quando ele fala trilhai, filhos amados, a vereda do dever, então nós temos que cumprir com nossos deveres. Depois ele fala do bem, a vereda do bem. Então existe dever, que é se esforçar para cumprir com nossos deveres e obrigações, e depois, além disso, simultaneamente a isso, o trabalho do bem. Para que assim, a gente, ao fazer o bem, a gente conquista atinge o objetivo final, que é o amor. Quando conseguimos isso, automaticamente iremos nos transformar numa pessoa de bem. Esse é o objetivo final. Aí ele continua, agora que sabeis o que é necessário para subir às alturas, seja-me permitido narrar-vos o que se deu comigo. Então esse espírito de luz que veio nos trazer essas suas sugestões para a nossa própria felicidade, agora ele vai contar um caso que aconteceu com ele. Vamos ver. Eu nascera aí de pais paupérrimos, sem recursos para minha instrução, sem poder comprar o pão com que alimentar a fraca, a miserável matéria que me envolvia. Isto nada era em comparação ao que ainda me estava reservado para passar. Meu Deus do céu. Aí ele continua, quando eu era jovem, já fui levado ao estudo por um excelente e caritativo filho de Deus. Pude, Deus sabe como, obter alguns conhecimentos sobre humanidades. Concluídos meus preparatórios, fui matriculado em uma academia de direito da cidade de Recife. Aí
foi-me mister longos anos para habilitar-me no sentido de poder retirar um pergaminho que me abrisse as portas da sociedade humana. Longos anos de sofrimento e provações. Quando de tal me lembro, as lágrimas vêm me rociar as faces. Por isso hoje, bendigo aqueles dias amaríssimos que neste mundo de misérias me foram dados passar. Como me considero feliz por ter podido suportá-los com paciência, resignação e muita calma. A cada momento, elevando os olhos ao céu para bendizer a Deus, para pedir-lhe arrimo, a fim de que pudesse eu tolerá-los, como os tolerei. Isto é, sempre disposto e alegre para com os meus amigos de bancada, sempre satisfeito com as provações. E se meu Criador se dignar a dar-me hoje, proclamo a altos brados, viva a dor e o sofrimento que tem por objetivo elevar-nos a alma à mansão bendita do Senhor. Meus filhos, sou aquele que na terra passou bem amargas horas de sofrimento, mas hoje sou feliz, estou no meio dos puros, gozo das delícias reservadas por Deus, daqueles que sabem sofrer. É, pois, com júbilo que neste dia venho entre vós para dirigir-vos uma palavra de animação. Eia, avante, companheiros, não vos detenhais no caminho, pois quanto mais céleres andardes, mais depressa chegareis ao abrigo dos justos. O caminho que ora trilhais, conduzir-vos-á ao seio bendito do Pai de infinita misericórdia. Não vos detenhais, pois, mais uma vez o digo, avante, caminhai, andai para a frente, pois as veredas, outrora trilhadas, palmilhadas por vós, não eram daquelas que prometem conduzir-vos ao reino de Deus. Não. Aquelas conduzir-vos-á às trevas. Meus filhos, já de há muito me esforço para vos dizer algo sobre as crenças ainda alimentadas por milhares de seres, porém, me não tem sido possível. Hoje não poderei fazer como almejava, devido já se fazer tarde. Tornarei em breve e procurarei satisfazer este desejo da maneira mais precisa e clara que me for dado de expressar. Então, tá vendo? Ele está falando aqui que ele tenha muita vontade e anseio de falar para nós outros sobre tudo que tange a religião. Mas como já estava tarde lá, onde ele estava dando a comunicação, não era possível. Mas ele prometeu que na primeira oportunidade nos passaria tais informações. Mas eu tenho quase certeza que mais para frente no livro ele vai passar. Vamos prestar atenção no nome dele, né? Antônio Felisberto de Carvalho. Aí ele continua. Pois bem, ou seja, por hoje, só quero dirigir-vos saudações. Agora que já vos disse o que se passou comigo na terra, volvo meu pensamento a Deus para implorar-lhes graças que possa repartir convosco. Meus senhores, vou me despedir de vós e o faço com algum sentimento, pois estáis tão atentos em presenciar como nos servimos de uma máquina humana para vos transmitir ainda algumas palavras. Nós, a quem consideráveis mortos para sempre, para nunca mais dizer-vos palavra. Mas, assim, não foi ainda aqui. Estamos palestrando como outrora. Estamos conversando com todos vocês, graças ao médium
que transmite os nossos sentimentos e nossas informações. Sim, Deus é bom. Pai, Ele não nos aniquila para sempre, como supunhas, pois podemos convosco ainda conversar. Antes, assim, agora me retiro, porém, antes de o fazer, consintai-me dirigir-vos mais algumas frases que tenham por escopo vos elucidar sobre as coisas lá do alto. Quereis comigo subir às elevadas regiões, onde se encontram os espíritos que Deus destinou para vos dirigir, assistir, guardar e vigiar? Lá mostrar-vos-ei quanto é soberbo, majestoso, sublime o poder desse momento. Deus, quereis, ó bem, sei, que não podeis por agora, pois impedir-vos-ia a matéria, mas tendes fé, e já é alguma coisa. É esta asa do condor das elevadas planícies siderais que um dia transportar-vos-á a estas regiões de que quisera há pouco falar-vos, porém que a vossa imaginação ainda não pode conceber. Por este motivo é que não continuo a falar-vos de coisas que não podeis, por agora, compreender. Longe não está o dia em que deveis apreciar estes maravilhosos, soberbos e estupendos horizontes. Agora já me torno um tanto caceteador, pois já bocejais, sinal certo de enfado. Quisera entrever-vos por mais tempo nesta reunião, porém, já que assim o não quereis, faça-se a vossa e não a minha vontade, que Deus vos ampare e o ilumine. Antônio Felisberto de Carvalho. Muito bem. Então, esse espírito de escola, que passou por duras provas aqui na Terra, que soube sofrer. E pelo fato dele ter sabido sofrer, sem blasfemar, sem reclamar, ele está passando por momentos felizes lá no plano espiritual, pelo que ele falou aí. Então, quando ele deu a comunicação, os trabalhos ficaram encerrados e quem comanda, não é, os trabalhos lá no plano espiritual é Vicente de Paulo. Então, vamos ver o que o Vicente de Paulo vai nos falar. Ele fala, o espírito que há pouco se comunicou, olha só, tá vendo? Então, Vicente de Paulo, ele deu passividade para Eurípides, né? E Vicente de Paulo está falando para todos que estavam ali no centro, e está falando para nós agora que o espírito que há pouco se comunicou, que é Antônio Felisberto de Carvalho. Então, vamos ver talvez ele vai falar quem é esse Antônio Felisberto de Carvalho. Vamos ver. Aí Vicente de Paulo fala através de Eurípides. O espírito que há pouco se comunicou pediu-me licença para palestrar um instante convosco. Ele foi um espírito que animou o corpo de um pobre homem aqui na terra, sempre temente a Deus. Pôde, por sua grande fé, transportar montanhas, como disse nosso Senhor Jesus Cristo, o divino Redentor da humanidade. Por sua fé, pôde subir às altas moradas que Deus reserva aos puros. Está vendo? Meus filhos, agora que já vos dei os preciosos esclarecimentos sobre a inteligência que convosco acaba de comunicar, torna-se necessário que tratemos também do dia de hoje. Hoje comemora-se o dia em que a dileta Maria Santíssima recebeu a revelação do mandato que vinha desempenhar entre vós. Agora eu entendi porque no começo ele falou que o dia era especial, tá vendo? Que Maria, nesse dia, não é? Deixa eu ver que dia que é. Dia 25 de março de 1906. 25 de março. Então, revelação do mandato que vinha desempenhar entre vós. Hoje foi o dia em que Gabriel, que é o anjo Gabriel, o mais elevado dos mensageiros que naqueles tempos de selvageria comunicavam com o povo hebreu, desceu em cumprimento de ordens do Senhor, a dar conhecimento a Maria de sua transcendentalíssima missão. Hoje também se rememora nos espaços
este significativo sucesso ocorrido há centenários anos. Fato grandioso, simplesmente expressivo, pois foi ele o prenúncio de um futuro em que ao homem seriam dadas as mais elevadas e sublimes lições de moral. Hoje foi o dia em que Deus dava início à estupenda obra que projetara levar a efeito a regeneração da humanidade que reside neste planeta de expiações. É com prazer, meus filhos, que nós falamos de datas como esta, pois marcam um passo dado à frente na vanguarda do progresso indefinido. Rendendo homenagem à Imaculada, à doce e meiga Maria, suplico dela uma graça, um favor. Maria, Mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, vinde no grupo Espírita Esperança e Caridade, trazer vossa sapientíssimas conselhos. Maria, não desprezeis os humildes servos de Jesus. Maria, vinde, eu vos peço, eu vos rogo. Termine os trabalhos de escrita. Continue pela mesa. Deus vos ampare. E continua. E continua. Olha que ele fez uma rogativa aqui, né? São Vicente de Paulo, ele fez uma rogativa a Maria, para que Maria viesse dar uma comunicação, trazer uma palavra. Vamos ver, vamos ler mais para frente. Sobre a mesa colocaram as mãos as irmãs Francisca, a irmã Maria Durvalina e o médio telegrafista Mariano Ferreira da Cunha. E recebe-se em seguida as palavras abaixo. Eita, vamos ver quais são as palavras abaixo. Que entre meus filhos reine o amor da fraternidade. A todos envolvam em meu manto. A referência a mim feita. Deus vos abençoe. Então Maria deu a comunicação. Vicente de Paulo rogou que ela viesse dar uma comunicação e ela veio. Vou repetir o que Maria falou. Que entre meus filhos reine o amor da fraternidade. A todos envolvo em meu manto. A referência a mim feita. Deus vos abençoe. Que maravilha. Aí, agora, para terminar, vem Vicente de Paulo. Vamos ver o que ele fala. Todos, ao serem ditas as palavras que terminam a última frase, prosternam-se, lançam-se de joelhos no chão. A mesa girante, que antes suavemente batia os pés no assoalho, suspende as pancadas. Move-se de um lado para outro, sem contudo retirar-se do lugar em que se acha. Momentos após, ouve-se ruídos ocasionados pela mesma mesa, que pelo toque de sua base no assoalho transmite as palavras seguintes. Nossa! Vamos ver. A Virgem Mãe Santíssima começou a comunicar-se, não achando, porém, elementos necessários para continuar, deixou de o fazer. Não faltará, todavia, ocasião de entre vós se manifestar. Agora, agradecendo a amabilidade dos que se acham presentes, encerramos os trabalhos com uma prece dirigida a Deus, do íntimo dos corações crentes, em ação de graças pela visita que acabamos de receber. Lutemos pela paz e pelo amor. Que todos permaneçam no seio da Virgem Imaculada. Encerrados, por hoje estamos trabalhando. Olha que coisa interessante. A mesa começou a se bater no chão ali, se movimentar. E aí, São Vicente de Paulo fala, a Virgem Maria Santíssima começou a comunicar-se. Não achando, porém, elementos necessários para continuar, deixou de o fazer. Então, faltou elementos. Alguém deve ter saído de sintonia. Essa pode ser uma razão, a gente não sabe. Ou pode ter faltado
energia, ectoplasma ou fluido cósmico universal suficiente ali para que ela pudesse dar uma palavra com mais tempo. Mas, como ele falou, não faltará oportunidade para ela voltar, não é, a falar. Eu achei muito linda a lição de hoje. Espero que nós façamos uma reflexão. Gostei muito. Nossa, estou feliz. Bom, pessoal, como é dia sim, dia não, que a gente fala sobre essas informações, então amanhã a gente vai falar sobre o Evangelho e depois de amanhã voltaremos de novo para este livro. Eu vou só explicar para vocês, depois de amanhã, quem é que vai nos trazer a comunicação, que é para deixar a gente curioso. Quem vai falar vai ser Joana d'Arc novamente, Ana da Olaria, aquela Ana, aquele espírito de luz, olha que maravilha, e Vicente de Paulo. Então não percam, Joana d'Arc e Ana da Olaria. Então fica aí para a nossa reflexão, esse ensinamento maravilhoso. Estou muito feliz nesse dia com a presença de Maria Santíssima, né? E com a história narrada por aquele espírito de luz, que ele, aqui na Terra, ele sofreu muito, né? E ele era um homem que vivia e não tinha o que comer. Vivia na rua, não tinha o que comer. E um homem ajudou ele e ele se formou em advocacia. Mas como ele se formou em advocacia, ele passou a sofrer mais ainda. Ao ponto que ele sentia saudade da época em que ele era mendigo. Já pensou? Meu Deus do céu. Então aí fica o título do ensinamento de hoje, de saber sofrer. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.